Bom dia a todos. Eu sou Fernando Barreto, eu sou técnico aqui do Sindipetro, do DIEESE, dentro do Sindipetro NF. Vou estar apresentando aqui para vocês um pouco da conjuntura econômica. E o Clovelmar vai dar continuidade à nossa discussão, falando um pouco da questão da Petrobras, a conjuntura específica da Petrobras. Então, vamos lá. Talvez eu levante um pouco, mostre alguma coisa nos gráficos lá na frente, porque tem algumas coisas que ajudam para mostrar. Então, de início, a nossa análise, a gente vai falar de indicadores de conjuntura econômica em relação com a Petrobras, evolução dos principais indicadores e cenários financeiros da Petrobras, conjuntura complexa da Petrobras e do setor, os desafios e perspectivas dos petroleiros no ACT Petrobras 2016, e talvez a gente coloque uma reflexãozinha aqui para vocês sobre direitos sociais no final da nossa discussão, né, dado o cenário de conjuntura aqui. Então, falando sobre a conjuntura econômica, a gente começa, eu não vou resistir, eu vou ter de ir para frente dos gráficos, que eu acho que ajuda. Vai passando. Essa apresentação aqui está falando sobre variação real do PIB. PIB é o Produto Interno Bruto, seria tudo que é produzido no país, por ser interno, dentro dos limites do país, durante um ano, né? Um ano não, nesse caso, durante os trimestres. Então, aqui eu tenho, nesse primeiro gráfico, a gente tem a trajetória do PIB trimestral, do primeiro trimestre de 2010 até o primeiro trimestre desse ano. E aí é que temos o cenário, quando a gente tem 2010, a gente tem um cenário de recuperação em relação à crise de 2008. A gente tinha passado um ano de 2009 com uma quedinha de 0, não chegou a 1%, quase 1%. E aí o ano de 2010 foi um ano muito bom, que foi um ano de crescimento no quarto, acumulado em 4 trimestres, que é um ano de 7,5%. O que acontece? A gente vai tendo um declínio, mas é normal, porque esse primeiro ano aqui é um outlier, é uma coisa estranha, porque ele cresceu por 2 anos ao mesmo tempo, 2009 não cresceu nada, 2010 cresceu tudo de uma vez. Mas a gente tem uma trajetória, até então, de crescimento de 2%, por aí. 2013, a gente tem um repique aqui de 3,1%, que teve o impacto daquelas políticas de desoneração, queda de taxa de juros, tudo mais naquele momento. E a partir de 2013, a gente começa a descer a ladeira. E qual que é a preocupação aqui, eu acho que é o ponto a destacar. Quando a gente está chegando aqui, 2015, essa taxa aqui é acumulada a 4 trimestres, tá? Então, equivale a um período de 12 meses. Em 2015, no final do ano, a gente tinha uma retração do PIB de 3,8%, ou seja, em relação aos 4 trimestres anteriores, em relação ao ano anterior, o PIB diminuiu 3,8%. E o resultado que saiu ontem do IBGE, então, acumulando o segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano, a situação piorou ainda mais. Então, a gente tem uma retração de 4,7%, quase 5%. Significa que a gente está em recessão, em outras palavras. Tá? Aqui a comparação, e aqui o dado de 2016, 2015, são projeções do Banco Mundial. A gente está observando o Brasil, e aí está comparando com o mundo, que tinha uma trajetória bem parecida aqui até 2012, 2013, e com a China, que está aqui em cima, né? A China está passando por um processo de desaceleração. Ela crescia 10% ao ano antes de 2010, e desde então, 2011, 2012, ela está declinando até chegar aqui a previsão de 6,7%. Por que é importante essa comparação? Porque a gente tem muita relação comercial com a China e impacta muito a demanda mundial e a demanda brasileira. E aqui tem o nosso descolamento, a previsão do Banco Mundial, que a gente tinha aqui quando foi elaborado esse slide, era de, em 2016, ter uma contração do PIB nesse ano de 2,5%.
Aqui eu estou mostrando uma trajetória específica que é do setor que envolve os petroleiros, que é o setor da extrativa mineral, que também inclui a questão dos minérios de ferro. Então, é muito um setor de commodities, né? E, então, você tem uma trajetória que veio de um boom, acompanha a queda dos preços dessas commodities, teve uma recuperação que eu não acho que foi tanto do nosso setor, tem mais a ver com o setor de minério, tá? E, nesse momento, no primeiro trimestre, esses dados são trimestrais, tá? No primeiro trimestre, a gente tem uma contração de 0,5. Trimestrais no sentido que eu te falei, acumulado em 4 trimestres. Então, são 4 trimestres acumulados até agora. Então, no caso de 2016, a gente tem uma contração. No final do ano passado, teria um crescimento em relação ao ano anterior de 4,9. Taxa de juros nominal e real. E só explicando um pouco, o que a gente está tomando a taxa nominal aqui é a taxa de juros que o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, define. Duas coisas. Nominal e real. Nominal é aquela que o Copom está decidindo e é falada. A diferença com relação ao real é que a real você desconta o efeito da inflação. Então, é quanto que alguém que está está aplicando naquele título, vai ter de retorno real quando ele pegar o dinheiro de volta, né? Por que isso é importante para a economia? Porque taxa de juros, no geral, esse é o efeito dela, ela vai refletir sobre o aquecimento ou não da economia, porque torna mais caro ou mais barato, conforme ela sobe ou cai, a capacidade de investimento. Taxa de juros, essencialmente, é o preço do dinheiro, gente. Então, pensando no preço do dinheiro, é quanto que é caro tomar emprestado. E, no caso aqui, a taxa de referência é a taxa de dívida pública do país. A taxa Selic é a taxa de referência da dívida pública. Então, nessa trajetória, o que é importante destacar? A gente começa de 2008 e vem até aqui recentemente. A gente tinha um período inicial que a taxa estava lá acima de 13%, a taxa de referência Selic, do Copom. Você tem um declínio em 2009 por causa da crise de 2008, você tem de combater a crise e aí essa taxa reflui. Ela cresce de novo e aqui que é a parte importante, porque é um pouco do cenário da tentativa do governo Dilma de baixar a taxa de juros, só que ela não conseguiu manter isso. Nesse 7,25 foi aquele período que mudou a regra da poupança e tudo mais para garantir que a taxa tivesse baixa. A ideia ali é que, com a taxa baixa, a gente conseguisse decolar economicamente e o setor privado conseguiria investir e fazer a economia crescer. Só que não houve esse resultado. Esse foi o grande problema ali naquela política. Pelo contrário, naquele momento houve uma grande resistência, tanto do setor empresarial, mas principalmente do mercado financeiro, de manter uma taxa tão baixa. E aí a gente começa a trajetória de recuperação e que agora está mais alta do que lá atrás, de 14,25. O segundo ponto que tem aqui, essa manchinha azul, essa área azul, é o IPCA. Então, além da trajetória, para a gente chegar na linha de baixo, que é a nossa taxa de juros real, a gente precisaria descontar a inflação, e essa trajetória mostra um pouco da trajetória da inflação. E aí, qual é a grande questão desse segundo momento? Né, esse momento que é o mais recente, de 2014 para cá, 2014, 2015, a política do Levy e tudo mais. É que, por um bom período, no ano passado, o aumento da taxa de juros não se refletiu numa queda de inflação. A inflação só começa a cair agora em 2016. É claro que existe um delay, existe um tempo que demora para o efeito da taxa de juros se refletir na inflação. Para o Banco Central, ele fala que, geralmente, esse efeito é de 6 meses. Só que o lance é, a taxa de juros está subindo desde aqui, e a inflação, ao invés de ceder, ela estava aumentando. Então, esse era um momento, o cenário peculiar dos últimos tempos. Assim. A gente teve um crescimento de taxa de juros que leva a uma recessão. A gente vai ver outros dados daqui a pouco que já viu o PIB caindo, vai ter outros dados de desemprego, por exemplo, aumentando.
mas a inflação demorou muito para ceder. Pode passar. Eu não sei, atrapalha muito eu ficar passando a mão, gente? Porque eu gosto de enfatizar um pouco os pontos do gráfico, senão o gráfico per se não significa muito. Taxa de câmbio, o que a gente tem aqui? Eu vou usar a mão mesmo. Acho menos irritante. Essa luzinha me deixa irritado. O que é importante destacar da taxa de câmbio? Vejam como estava num certo patamar, no entorno de R$2 por dólar, aqui desde 2008 até 2013, e a partir de 2014 a gente começa a mudar a trajetória. Muita gente fica triste porque não vai para Miami, porque não vai poder viajar para a Europa, fazer aquele sonho e tudo mais, mas eu tenho um ponto a destacar disso. Qual que é a questão da taxa de câmbio e qual foi o ajuste necessário? Aliás, eu acho que esse ajuste talvez pudesse ter sido antes e mais gradual. O problema da taxa de juros no nível que ela estava é que ela não torna a nossa economia competitiva no mercado internacional. Isso é um grande problema. Por que isso também estava acontecendo? Porque a gente estava com um boom de commodities. Também tem o efeito da gente estar vendendo muita soja, muito minério de ferro, a China crescendo a rodo, entra muito dólar no país, o nosso real fica valorizado. Só que isso afeta o mercado interno, principalmente no sentido da indústria local, né? Durante esse período nosso crescimento de consumo, parte do nosso crescimento do consumo se deu consumindo produtos importados. Muitos de nós aqui passamos a usar muito mais produtos importados do que antes, porque essa taxa favorecia. Então, nesse ajuste que a gente teve aqui, 2015 e 2016, a previsão, é uma tentativa de recolocar uma taxa de câmbio numa posição mais competitiva, mais adequada para vender os nossos produtos no exterior, e a balança comercial já refletiu isso. Inflação. E aí a gente tem um pouco do cenário que eu já adiantei. Aqui o índice não é o IPCA, é o INPC. Índices de preços diferentes significa que eles foram coletados de jeitos diferentes, só alertando isso. Porque inflação, no fundo, a gente dá os índices porque são os nossos termômetros, né? A inflação em si é o aumento do preço, ou a queda geral dos preços. Só que não tem como a gente coletar o preço de tudo. Então, cada instituição, o DIEESE tem o ICV, o IBGE tem o INPC e tem o IPCA, a GV também tem seus índices de preço, eles criam uma cestinha de produtos a qual eles acompanham todo mês para ver qual foi a variação de preço. No caso do INPC aqui, qual que é o destaque? Isso daqui, né? 2015. A gente teve uma inflação acima de 10%. E aí tem uma coisa do número cabalístico de você ter uma inflação de 2 dígitos. Eu acho que o que foi mais assustador do ano passado foi isso. A gente não tinha muito tempo uma trajetória que a inflação alcançasse 2 dígitos. Esse é o pior gráfico de todos. Então, eu tentei comparar aqui um pouco. Os números destacados são os resultados de abril de 2012, para a gente não ter um impacto da sazonalidade. Vocês veem que sempre diminui e recupera um pouco, tem a ver com as diferenças nos meses. Então, eu peguei o último mês nosso, é abril, que saiu agora, anteontem. Então, 2012 tinha 7,8, 2013 estava mesmo tamanho, 2014 melhorou um pouquinho, 2015 começa a subir, e a gente chegou agora a 11,2% de desemprego aberto no país. Segundo a PNAD contínua, que é a pesquisa mais recente do IBGE, eles começaram mais ou menos em março de 2012 mesmo. Então, aqui a gente tem toda a trajetória dessa pesquisa. Isso significa que, de cada 100 pessoas que estão no mercado de trabalho, isso significa que elas ou estão trabalhando ou estão procurando emprego, 11,2 procuraram emprego e não acharam. Aqui, a gente tem uma... Volta um pouquinho no desemprego, porque eu acho que tem uma coisa que eu preciso destacar. Eu mostrei para vocês taxa de juros, eu mostrei para vocês inflação, eu mostrei para vocês PIB. Por que é importante destacar?
Eu quase dei essa comida de bola. Isso daqui é um ajuste recessivo. O impacto de um ajuste recessivo para controlar a inflação, quando o governo faz um ajuste, como foi feito pelo plano do Levy, e que tende a ser piorado agora, você vai desaquecer a economia, porque é uma visão especificamente desses grupos, que o que causa inflação é consumo, é excesso de demanda. Eu sou crítico a isso, porque tem questões de oferta que também afetam a inflação, e acho que esse tipo de solução ataca só a demanda. E aí, qual é a solução? Pessoas desempregadas consomem menos. É isso, gente. É controlar a economia, controlar a inflação com o custo dos trabalhadores. Então, assim, desculpa, eu fico meio afetado pessoalmente por esses dados, tá? Porque isso é a gente passando fome. Isso é a gente passando necessidade. Um número em si não aparece o impacto que ele realmente tem. Mas a gente está falando aqui de um crescimento que, ainda por cima, é muito rápido. Isso que é assustador. Então, a gente tem um avanço muito rápido dos desempregos. Você falar de 3,2 pontos é muita coisa em um ano. Então, eu voltei aqui porque precisa ser destacado. Isso daqui é o resultado da política e é um prenúncio do que a gente vai viver, porque a trajetória não é de baixa, a trajetória é de crescimento acelerado. Então, a gente pode, inclusive, passar dos 12%. Não seria impossível a gente chegar a 14, 15 no final do ano, não. Voltando aqui, a gente tem o estoque dos trabalhadores seletistas. É só quem trabalha com carteira assinada segundo a CLT, nos contratos da CLT. A gente parte de 2012, janeiro de 2012, considera que todo mundo é 100, todos os setores. Aqui a gente está dividindo os setores: serviços, comércio, serviços de utilidade pública, agricultura e pecuária, extrativa mineral, indústria de transformação, construção civil. Partindo do início, todo mundo igual, a gente vai ver onde cada um foi parar no final do processo. Algumas trajetórias têm questões específicas, vocês podem ver que essa onda aqui é o pessoal da agricultura e pecuária. Por que tem essa onda o tempo todo? Porque tem uma questão de safra. Conforme o pessoal está coletando, trabalhando no campo, você aumenta o emprego, conforme acabou a safra, o pessoal sai daquele trabalho. No caso da extrativa mineral, a perda de emprego até janeiro de 2016 não foi tão grande assim. Tá? Começou com 100 e terminou com 97,3. Mas qual que é a questão que se coloca também? Teve momentos que a extrativa mineral estava bem assim, quase chegando a 110. Então, assim, o que se cresceu durante o período se perdeu também. A trajetória da extrativa mineral é essa azul clara aqui, tá, gente? Só para destacar essa azulzinha clara. Então, aqui, ó, 2013, 2014, final de 2013, a gente tinha o boom. Acompanha muito, nesse caso, os preços de minério de ferro e de petróleo. E aí, quando começa a descer... Taxa de desemprego aberta, que é uma comparação internacional, e a fonte é diferente daquela taxa de desemprego que eu mostrei para vocês. Essa daqui é a pesquisa antiga do IBGE, que é a PME, Pesquisa Mensal de Emprego. Aquele outro gráfico que eu mostrei para vocês é a PNAD contínua. A diferença deles é que a PNAD contínua analisa o país inteiro. E a PME ela era uma pesquisa tradicional, mas ela só pegava 6 regiões metropolitanas do país. Então, o efeito do interior, de outros estados, não aparecia tanto quanto aparece na PNAD contínua. Mais do que a questão do Brasil, é mais para a gente comparar com os níveis internacionais de desemprego. O gráfico me prejudicou aqui no eixo. Mas aqui a Turquia tinha um desemprego até o ano passado de 10,2, que é o que a gente está alcançando agora nesse ano.
Aumento do salário mínimo, né? Dentro dessa trajetória dos últimos anos, da conjuntura dos últimos anos, uma das questões mais importantes a refletir tanto no mercado de trabalho, mas no nosso crescimento interno, foi o aumento do salário mínimo, porque ele tem impacto nas pessoas com os trabalhos mais simples e tem um impacto grande também na previdência, no sentido de que os aposentados têm um reajuste, e, aliás, essa é a grande discussão que está sendo colocada agora, que eu até vou lembrar para vocês, se os aposentados mereceriam receber salário mínimo ou não. É nesse nível de discussão que a gente vai sobreviver nos próximos meses. Então, o que é importante destacar aqui? Ele começa o salário mínimo em 2002 de R$ 200, termina aqui em 2016 com 880. Claro que a gente não pode fazer a trajetória de ganho diretamente, porque tem inflação durante todo esse período, então, descontando a inflação, a gente tem uma valorização real de 77,18% nesses anos. E aí, com destaques aqui a 2005 e 2006, que teve um grande ajuste, né, na melhora, e 2012. E aqui eu vou dar meio que um preâmbulo para as discussões que o Clovelmar vai trazer especificamente sobre a Petrobras. Isso daqui é um painel, eu vou mostrar 2 slides. Esse primeiro é comparando ano a ano. É um painel que o Diese faz da distribuição dos reajustes salariais em comparação ao INPC. Então, durante todo o ano, o Diese coleta informações das negociações coletivas e vê qual foi o ganho ou a perda real, se houve, não houve, como funcionava aqui. E aí, uma coisa interessante para mostrar para vocês. Em 2003, a gente começava a trajetória, ganho real era muito pequena a proporção de gente. Ganho real é quando é verdinho, amarelinho é não ganha nem perde, vermelhinho é teve perda real na negociação. Tá? Então, do total das negociações, apenas 18% tinha ganho real em 2003. Tá? A maioria, a grande maioria, 58%, tinha perda real. E o aumento médio lá em 2003 tinha sido negativo, foi uma perda real, em média, de 2,8%. A partir de 2004, a situação das negociações melhora muito. Então, o bloco verde vai crescendo continuamente. Às vezes, em um momento de pico, aqui 2008, que foi a crise, tem mas mesmo a recuperação aqui, nesse caso, que é abaixo da inflação, foi só 11,5% das negociações que ficaram abaixo da negociação. Se a gente comparar com mais da metade, é muito diferente. E aí, destacando essa trajetória, a gente estava aqui, 1,66% em média, 1,33% de ganho real em média, 1,90% de ganho real. 2013 já foi um pouquinho menor, 14, 1,34. O ano passado, 0,23. E por que 0,23? Olha o tamanho das negociações que não tiveram ganho real e das negociações que tiveram perda real. A perda real aqui, no ano passado, foi de 18,1% das negociações que tiveram perda real. E aí passa o próximo, que aí é onde o bicho pega. Lembra as trajetórias de PIB caindo, de inflação, tudo de ruim que eu mostrei para vocês? Olha como isso refletiu nas negociações. A linha verde são a proporção de negociações que tiveram ganho real, a amarela, que ficaram no 0 a 0, igual a NPC, e as que tiveram perda real. A gente, no segundo semestre, tem uma reversão. Olha como cai a proporção de negociações que tiveram ganho real no segundo semestre. Aqui eu estou olhando mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Começa em janeiro, termina em dezembro aqui. Na época de vocês, a grande maioria das negociações, isso reflete também a própria negociação de vocês, a grande maioria das negociações não teve ganho nem perda real. 52% delas. Tá? E chegou a 18% das negociações em setembro, na database de vocês, 18% das negociações teve perda real. Então, só destacando que com a deterioração, a piora, engasguei, gente, desculpa, acontece. A piora do cenário no segundo semestre foi muito forte e refletiu fortemente no poder de negociação nas mesas. Então, esse é um destaque do preâmbulo que eu estou
passando para o Cloviomar, que vai entrar agora, falando da Petrobras. Obrigado, gente. Mas eu volto no finalzinho. Bom dia, pessoal. Bem, acho que alguns já me conhecem, outros não, né? Eu sou técnico do Diese também, igual o Fernando, só que o Fernando está aqui na subseção do Sindipetro NF e eu estou lá na subseção da FUP, né? É Cloviomar o meu nome. Eu conheço aqui alguns já da casa, conheço a casa, porque comecei no Diese aqui, né, na subseção do Sindipetro NF, fiquei 4 anos e depois fui lá para o Rio, para o escritório do Rio, do Diese, e depois para a FUP. O Fernando, aí depois eu faço, no finalzinho eu faço agradecimentos, porque se eu agradecer antes de falar, fica chato, né? Então, primeiro eu falo, depois eu agradeço, né, para vocês. O Fernando falou nesse início, né, para vocês sobre a conjuntura nacional, pegou algumas questões internacionais. Eu queria destacar 4 questões que ele falou, repetir até essas 4 questões, porque elas têm tudo a ver com o que a gente vai discutir daqui para frente. Então, para fazer um gancho, né, para puxar, para discutir a Petrobras e para discutir a negociação coletiva de setembro de vocês, quero pegar, até porque a gente não está isolado do mundo, né, nós fazemos parte desse país, dessa cidade, desse mundo, a gente tem que olhar também o que está acontecendo com eles, né? Rapidamente, as 4 coisas o que ele falou, a queda do PIB, chamar atenção para isso, ou seja, uma economia que está caindo, né, a sua produção e está caindo também o seu consumo, tem como é que isso afeta a Petrobras? De cara, afeta, por exemplo, o grande negócio dessa empresa, que é vender combustíveis. Essa empresa ganha dinheiro vendendo combustíveis, tirando petróleo, refinando e vendendo. Se a economia, vendendo aqui dentro do Brasil, se a economia no Brasil está caindo a sua produção, o seu consumo, ela sente. Esse é um efeito. Além disso, como o Fernando falou da queda do PIB no mundo, e ele lembrou da China, muito bem, a China é o nosso grande consumidor de petróleo. Não só do Brasil, mas do mundo. Então, tem também aí um peso na venda de petróleos da Petrobras para fora, quando a China reduz a sua demanda. A China para de comprar, a gente sofre. Então, segunda questão. Taxa de juros. Lembrar que a Petrobras tem uma dívida grande, e vou mostrar, e essa dívida tem uma referência na taxa de juros, menos, porque tem a ver com o que ela vai pegar, mas se a taxa de juros do Brasil sobe, ela vai pagar mais caro, não só ela, a gente também, vai pagar mais caro quando pegar dinheiro emprestado. Isso é importante olhar. A segunda questão é que, como uma empresa, quando ela vai fazer investimento, se ela vai fazer um novo investimento, ela vai olhar a taxa de juros. O retorno que ela espera desse investimento tem que ser maior do que a taxa de juros, senão ela faz outra coisa com o dinheiro. Não só ela, né? Todas as empresas. O câmbio, o Fernando mostrou, a variação entre o real, o preço, né, que a gente paga pelo dólar, é importante para essa empresa, porque ela tem parte importante do processo que ela faz de produção em dólar, então ela compra muita coisa, aluguel de sonda, parte importante do custo dessa empresa é em dólar. Se ela precisa de mais reais para pagar uma conta em dólar, a variação do câmbio para ela é importante e tem um peso. Além disso, a sua dívida. Ela também é uma empresa que, vou mostrar, cerca de 80% da sua dívida é em dólar. Se o dólar sobe, ela vende combustível aqui, pega em reais, tem que trocar real por dólar para poder pagar a dívida, vai pagar mais caro pelo dólar, sofre. Também tem um impacto. E, por fim, o salário mínimo, que o Fernando mostrou também, essa variação é importante, a redução, né, ao finalzinho, aquele crescimento que ele mostrou, e depois aquela queda ali, tem um impacto também, porque quem ganha o salário mínimo é importante para balizar as negociações coletivas, né, explica um pouco também aquele quadro que ele mostrou sobre os resultados das negociações, porque o salário mínimo é referência para muitas categorias.
A variação dele a gente acompanha, né, de certa maneira. Menos recursos significa as famílias com um reajuste pior, significa menos recursos e significa menos compra de gasolina, por exemplo, óleo diesel, e aí a empresa também afeta. Eu queria pegar esses pontos para mostrar assim, a fala do Fernando eu não vou ficar passando a mão na tela aqui o tempo todo, mas vou ficar, também gosto de ficar em pé e de ficar mostrando na tela ali as informações. Isso que o Fernando falou tem muito a ver, né, essa conjuntura tem muito a ver com o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou tentar ser rápido, não é um tema muito simples, é um tema que está bem da conjuntura atual, bem polêmico. Vou falar um pouco também a partir da minha experiência lá na FUP, né, acompanhando as discussões, e também um pouco da discussão que a gente fez no GT da Pauta pelo Brasil, que eu também quero trazer aqui algumas informações que a gente discutiu lá no GT, eu assessorei a FUP nessa negociação, nesse espaço, né, do GT, e a gente discutiu muito isso lá com a empresa, e aí eu também quero trazer para vocês um pouco de experiência. No fim, falar um pouquinho de como é que foi o histórico das negociações de vocês, né, e o que a gente aponta para vocês em relação à inflação. Tá? Pode passar, Fernando. Então, em relação à Petrobras, além daquilo tudo, que o Fernando já citou, câmbio e tal, tem uma questão que é fundamental mostrar para vocês, que é a evolução do preço do barril, do petróleo. Né? Vocês já devem estar acompanharam que teve uma queda, né? O preço do barril do petróleo estava lá em torno de, eu vou tentar usar aqui, em torno de $120 o barril, cai, vem uma queda a partir do segundo trimestre de 2014, e vem caindo e cai até cerca de $35. Na média do primeiro trimestre de 2016, e começou a subir novamente agora, a partir desse momento aqui, de abril, começa uma pequena retomada, chega aí em torno dos 50, hoje está em torno de $50 o barril. Aqui eu trouxe o preço do barril, com a fonte a Petrobras, e é a média, segundo a Petrobras, a média que ela divulga nos balanços dela. Então, para cada balanço que ela solta, né, dos seus resultados por trimestre, eu fui lá e peguei o quanto para ela foi, em média, o preço do barril. Para a Petrobras. Né? Então, esse é um outro efeito, é uma variável importante para essa empresa, em vários sentidos, porque com essa queda, vai impactar negativamente para a empresa. Pode passar? Bem, passando esses elementos, o que a gente discutiu na Pauta pelo Brasil, e eu queria trazer rapidamente para vocês pegarem um pouquinho de como é que está, tentando um pouco chegar a essa conjuntura da situação da Petrobras. A gente identificou, nas discussões lá no GT, que essa empresa é uma empresa fundamental para a economia brasileira, né, já chegou aqui a cerca de 13% do PIB em relação aos investimentos, é uma empresa fundamental, e quando essa empresa, fundamental para a economia brasileira, e quando essa empresa toma decisões, né, a partir dela, que são decisões que são no sentido de encolher o tamanho da sua empresa, a sociedade toda sofre. Né? E não só a sociedade, mas vocês também, trabalhadores dessa empresa, também sofrem. Então, lá no debate do GT, a gente um pouco discutiu, olhando como é que seria, em alguns indicadores, a Petrobras antes de 2003. Isso para a gente era importante. E aí é importante lembrar, tem gente que está voltando, né? Gente que não estava na Petrobras, mas está voltando agora, inclusive o atual presidente. Né? Acho que nesse momento deve estar tomando posse aqui no Rio, para a empresa, e lembra um pouco esse período aqui antes de 2003. Vamos comparar esse período de 2003, a Petrobras até ali, com a Petrobras entre 2003 e 2011. O que é importante destacar? Naquele momento, em relação aos campos de produção, a Petrobras, até 2003, não participava, só lembrando que em 97, a Petrobras perdeu o monopólio na exploração de petróleo. A partir dali, ela teve que veio a ANP e ela teve que participar dos leilões.
Entre 97 e 2002, a Petrobras participava de forma muito tímida nos leilões. Ela não participava, não tinha interesse em descobrir novos campos de petróleo. E o foco dessa empresa, naquele momento, era a Bacia de Campos. Grande parte do investimento dela era focado na Bacia de Campos. O que muda? A partir de 2003, essa empresa passa a participar mais dos leilões da ANP, vai com mais sede aos leilões, a arrematar blocos, e faz uma coisa que não tinha feito antes, que era sair um pouco da Bacia de Campos e ir procurar petróleo no Espírito Santo, na Bacia do Espírito Santo, e na Bacia de Santos. Esse movimento é fundamental para ela, por exemplo, para chegar à descoberta do pré-sal. Ela descobre o pré-sal na Bacia de Santos, aqui na Bacia de Campos ela explora já no pré-sal, mas é lá que ela descobre. Então, esse movimento, essa visão estratégica, que a gente está chamando da empresa, é importante a partir desse período. Além disso, em relação à produção de petróleo. O refino. As refinarias, até 2003, o Brasil tinha construído suas refinarias nos anos 30 até os anos 60. De lá para cá, o Brasil não fez novos investimentos em refinaria até esse momento. E o que a gente identificava, olhando a posição da empresa em relação às refinarias, era: não tem novos investimentos e vamos vender as refinarias. A partir de 2003, você tem a construção de novas refinarias e uma retomada dos investimentos, ampliando as refinarias existentes. É claro que isso aqui tem a ver com a economia brasileira. O Brasil passa a consumir mais combustível. A Petrobras tem um mercado muito promissor de combustíveis, então ela passa a investir mais em refinaria, numa visão mais estratégica. Em relação à petroquímica, ela tinha saído da petroquímica, a Petrobras, não atuava mais na petroquímica até 2003, passa a atuar e passa a ser fundamental nesse setor. Energia elétrica, em relação também às termoelétricas, e aí o parente tem tudo a ver com isso aqui, a rentabilidade desse setor de energia elétrica, quando a Petrobras investia, não ia para ela, nem para a sociedade, ia para os chamados sócios dela, as empresas que detinham as termoelétricas. A Petrobras passa depois a refazer esses contratos e fortalece o setor de energia elétrica. A Petrobras, com as termoelétricas, foi fundamental para que não tivesse apagão agora, nos últimos 2 anos, por exemplo, período que a gente viu de uma grande seca no país e redução das reservas de água, E tivemos que acionar as termoelétricas, ela foi fundamental. Ela ganhou muito dinheiro também com isso, vendendo energia elétrica. Todo o setor da engenharia interna, isso a gente fez esse debate também lá com a empresa, pensando nos seus engenheiros. Tinha sido esvaziada a partir de 2003, antes de 2003, ela retomada e fortalecida a partir de 2003, todo o setor da engenharia. A gente viveu aí, há pouquíssimo tempo atrás, o Fernando mostrou o desemprego aqui, mas a gente viveu há 4, 5 anos atrás o apagão da mão de obra, não sei se vocês lembram dessa expressão, e engenheiro, está faltando engenheiro, ou seja, tem muito a ver com a posição que essa empresa tomou a partir de 2003. Os investimentos eram reduzidos, aqui cresce, a partir desse período, vou mostrar. Em relação ao pessoal, aos trabalhadores, era uma empresa que a gente pode mostrar em gráfico também, havia reduzido o número de funcionários, volta a contratar. Muita gente aqui, isso é bom de ver, nesse auditório, entra a partir de 2003 nessa empresa, sendo contratado, não só primeirizado, mas também terceirizado, mas aí é outra questão. E em relação à direção da empresa, a estratégia da direção dessa empresa a ideia era, e aconteceu isso, dividir em áreas de negócios. Essas áreas não conversavam entre si. A partir de 2003, essas áreas voltam, isso não acabou, isso é uma herança que a gente ficou dessa época, várias coisas ficaram dessa época como herança. Essa é uma herança, mas elas passam a ter mais uma interação entre elas. Aqui, rapidamente,
essa comparação. Por que eu parei em 2011? A gente parou em 2011. Porque 2012 para cá, a gente consegue perceber, é claro que ainda é história, né? A gente está construindo a história ainda. Né? 2015, falar de 2015 como histórico é ruim, porque estamos vivendo 2015 ainda, os efeitos dele. Mas a gente separa de 2012 em diante, porque, vou mostrar daqui a pouco, como é que essa empresa vem caminhando para ser uma outra empresa e ter uma outra visão estratégica. Pode passar, Fernando. Em 2012, 2014, essa empresa passa a sofrer alguns problemas e começa a mudar a sua posição. Além desses problemas, tem também os problemas externos a ela, né? Preço do barril, tem vários outros problemas externos da conjuntura que o Fernando já apresentou para a gente, que também afetam. Mas quais são os problemas que ela enfrentou? Para a gente lembrar, né? Ela viveu um período de cerca de 2 anos, 3 anos, de defasagem em relação ao preço do derivado de petróleo aqui no Brasil. Ela comprava mais caro lá fora e vendia mais barato aqui dentro. Não sei se vocês lembram disso. Ela perdia nessa negociação e deixava de ganhar, porque ela poderia vender mais caro a gasolina ou o diesel e não vendia aqui dentro. Isso foi um dos fatores que reduziram o caixa dessa empresa e reduziram também a capacidade dela de fazer investimentos, e é um dos motivos para a dívida da empresa crescer. Para manter investimento, eu pego dinheiro emprestado, em vez de eu mesmo gerar caixa. Um outro fator, né, um outro problema que aconteceu é um processo de declínio dos campos maduros de produção. Bacia de Campos passa por isso. Há uma redução da produção na Bacia de Campos. Depois a gente pode mostrar esse efeito. E, por sorte, né, e por conta da estratégia de trás, ela foca cada vez mais no pré-sal, como uma estratégia de recuperar a sua produção. Né? Então, há uma saída da Bacia de Campos, de certa maneira, e um foco no pré-sal. Viveu uma crise, está vivendo uma crise importante na cadeia de fornecedores. Os seus fornecedores, né, estão em crise forte, e tem muito a ver com a Lava Jato aqui, com toda essa história da Lava Jato. Faz com que a sua cadeia de fornecedores comece a atrasar as obras, as entregas, ela sofre com isso. Passa a viver, a partir principalmente de 2014, uma redução do consumo de derivados no Brasil, ou seja, o seu mercado cativo de venda de combustíveis cai, ela sente isso. Não sei se vocês lembram, a partir do segundo semestre de 2014, a Price, que é a empresa de auditoria, não queria assinar o balanço dessa empresa. A chegada do Bendini tem a ver com isso, né? Como criar uma forma de ter mais credibilidade para essa empresa, para que a Price volte a assinar o balanço. E, nesse momento ainda, ela já começa a sentir os efeitos, e é o momento que a sua dívida cresce, e ela vai pagando cada vez mais juros maiores na sua dívida. Né? Pode passar. Esse é o cenário entre 12 e 14. O que aparece para a gente já em 2015? Que aí é o que a gente consegue identificar em 2015. 2015, a gente pega o que ela apresentou para a gente no seu plano de negócios e gestão, o PNG 2015-19, que agora ela ia ser lançado pelo Bendini, o Bendini perdeu, vai ser lançado pelo parente, o plano de negócios 2016-2020. Ou seja, qual é a estratégia dessa empresa, qual é a visão estratégica dessa empresa para frente, os próximos 4, 5 anos. O que ela apresenta para a gente em 2015-19 foi, ela muda completamente a sua estratégia. E aí acho que esse aqui é um ponto central para a gente, é um dos pontos centrais da nossa fala aqui. É uma empresa que passa agora como seu objetivo maior, o processo que ela chama de desalavancagem. Ou seja, eu vou pegar menos dinheiro emprestado,
minha dívida está muito alta, vou pegar menos dinheiro emprestado e vou criar mais caixa para pagar minha dívida. Esse é o objetivo central dessa empresa a partir de 2015. E também vou gerar valor para os meus acionistas, numa tentativa de fazer com que o mercado, chamado mercado, volte a ter credibilidade para o mercado. Então, chamar atenção para isso, que isso acho que é um ponto importante, é como é que essa empresa muda o seu foco, né? Passa a reduzir a sua dívida e gerar valor para os seus acionistas. A dívida passa a ser o grande assunto dessa empresa. Só fala em dívida, o tamanho da sua dívida. E também é a pressão que sofre do mercado, né? Outros detalhes, e mais rápidos, né? O plano de negócio anterior, todos os anteriores, de 2015, a questão da geração de recursos era uma premissa, era importante, mas não era o central. Para aqueles planos de negócio anteriores, o central era as atividades produtivas, ou seja, a produção. O objetivo é aumentar a minha produção e não pagar a dívida, né? E também manter uma relação com diversos públicos de interesse, ou seja, muda completamente a sua estratégia. Se antes eu quero aumentar a produção, agora eu quero pagar a dívida. A produção é uma consequência da dívida, né? Esse é um ponto. Era uma empresa integrada que tentava, né, nos planos de negócios, valorizava, isso é importante, a Petrobras valorizava antes a estratégia que ela tinha tomado de ser uma empresa integrada, ou seja, se eu perco aqui na produção, por conta, estou perdendo agora com a produção, recursos, eu ganho no refino, ou eu ganho na termoelétrica, um setor ajuda o outro, né? Ela perde esse foco, deixa de ser uma empresa integrada, e tem um foco maior, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, nos custos administrativos, ela recorta 43% dos seus cargos gerenciais, tentando reduzir custo, e lança 2 PIDVs. Vocês conhecem esses pontos. Ela lançou um PDV em 2015 e lançou outro agora em 2016. Uma tentativa de reduzir aí cerca de 20 mil trabalhadores próprios. E reduz o número de trabalhadores terceirizados. Daqui a pouco eu vou mostrar esses números para vocês. Pode passar. De toda essa mudança, vocês perceberam o caminho que eu fiz. A gente pegou antes de 2003, uma visão estratégica de empresa. Entre 2003 e 2011, uma empresa que vai crescendo. E depois um movimento de redução e de mudança de estratégia. Quais os efeitos disso? Ou um dos efeitos? Aqui são os dados de produção de petróleo e gás no Brasil e fora, no exterior, da Petrobras, já que ela lançou agora no primeiro trimestre de 2016. Essa empresa produziu 2.600.000 barris por dia, média, nesse trimestre, e tinha produzido 2.800.000 barris, ou seja, há uma queda de 7% na sua produção. E uma queda importante na produção nacional de petróleo. Ela vem reduzindo a sua produção de petróleo. Pode passar. Enquanto isso, a produção do pré-sal cresce. Aqui é somente a produção que a Petrobras opera. E lembrando, a Petrobras, em vários campos de petróleo, ela não é a dona sozinha, ela divide, ela tem os chamados consórcios, outras empresas que entram com ela no leilão e nos investimentos. Por isso que ela é empresa operada, ela opera a produção, mas parte do petróleo não fica com ela, fica com a empresa que é parceira dela. Aqui a produção do pré-sal cresce, chega a 859.000 barris dia só de petróleo. Se a gente soma o gás, chega aí a um pouco mais de 1 milhão de barris dia no pré-sal. Pode passar. Os derivados, produção de derivados, né, no refino, no Brasil, praticamente estabilizado, quando a gente compara primeiro trimestre de 2016 com o primeiro trimestre de 2015, praticamente estabilizado, pequena queda, e um pequeno crescimento, muito pequeno mesmo, quando a gente compara com o quarto trimestre de 2015, com o último trimestre do ano passado.
chamar a atenção para a produção de diesel, que é o grande mercado dela e que tem uma redução, pequena redução. Né? Há um pequeno crescimento da produção de gasolina. Pode passar. Ali ela produziu, aqui ela vendeu. Como foi a venda dessa empresa nesse trimestre? Então, no primeiro trimestre de 2016, agora, de janeiro a março, ela vendeu, né, 2 milhões de barris por dia, em média, de derivado, sendo 800, quase 800 mil barris de diesel, gasolina, quase 500, né, 600 mil barris de gasolina e outros, aí, toda nafta, todos os outros produtos, quase 700 mil barris. Há uma redução, quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2015, de 8%, e há uma redução de 5% quando eu comparo já com o quarto trimestre de 2015. Ou seja, só nos primeiros 3 meses do ano ela já vendeu menos 5% do que vendia. Isso aqui, para chamar a atenção, tem tudo a ver com o que o Fernando apresentou no início. Né? Como, exemplo, a redução do PIB, salário mínimo, e assim vai. Pode passar. Como resultado, aqui pegamos só algumas questões operacionais, resultado financeiro, aqui são os lucros que essa empresa tem quando é azul, né, e vermelho quando é prejuízo, por cada trimestre, trimestre de 2014 até 2016. Então, é uma empresa que até 2014 tinha apresentado, só em 2012, uma redução, um prejuízo no trimestre. Era uma empresa que vinha desde o início de 2000 com lucro, né? E, a partir, tem tudo a ver também com o que eu já apresentei, que, a partir nessa empresa, começa a apresentar prejuízos. Né? Aqui, chamar a atenção para o quarto trimestre de 2014, 26 bi só nesse trimestre de prejuízo, e agora, no quarto tri de 2015, 37, praticamente, bilhões de prejuízo. Ela já está com o terceiro trimestre, agora o primeiro trimestre de 2016, já é o terceiro trimestre consecutivo de prejuízo. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho, acho que é o próximo slide, por que desses prejuízos aqui. Né? Pode passar? Os chamados impairments. Essa tabelinha aqui tenta mostrar isso. Essa comparação, que aí um dos principais motivos como já falei aqui, a Lava Jato tem um impacto nisso, por conta da perda de credibilidade. A redução do preço do barril é um outro fator também que tem um impacto para ela. E esses dois fatores, ou seja, retomar a credibilidade e reavaliar os seus ativos a partir do preço do barril de petróleo, fez com que ela olhasse novamente o que ela tem de ativo, de bens, e esse valor desses bens caiu de preço. Então, o que ela fez? Se eu pego de 2010 até 2015, em 2014, ela apresenta 45 bilhões de redução do valor de seus ativos, eles valem menos 45 bilhões só em 2014, e em 2015, 49,7 bilhões a menos. Esses dois retornos ao valor, que seria real dos seus ativos, impactou no lucro líquido da empresa. Depois eu posso entrar com mais detalhes nesse ponto, para não ficar muito preso aqui. Pode passar. Ainda o tamanho dessa empresa. Né? Aqui os seus investimentos em reais de 2003 a 2015. Já mostra o que eu já falei um pouquinho atrás. É uma empresa que vai crescendo o volume de investimento, né? Sai aqui do patamar de 18 bilhões de investimento por ano, né? Chega a 104 bilhões de investimento em 2013 e começa a cair. Então, em 2015, o investimento dela volta aos patamares de 2011, 2010. Né? 2016, ela pretende reduzir ainda mais esses investimentos. Já reduziu no primeiro trimestre. Então, há uma tendência aqui de queda. Pode passar? E um dos últimos pontos também para chamar a atenção em relação à dívida, o seu endividamento. Como é que está? A dívida total em reais
chegou a 450 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2016. A dívida líquida, ou seja, descontado os títulos que ela tem, o que ela pode descontar da sua dívida, ela tem a dívida líquida em 370 bilhões de reais, e a dívida em dólar, está aqui embaixo, 126 bilhões de dólares, e 103 bilhões de dólares se for a dívida líquida dessa empresa. E daqui para frente, como é que está, uma questão que a gente discutiu muito lá no GT, como é que está distribuída essa dívida? Como é que ela vai vencer? Então, em 2016, 8% do total dessa dívida vence em 2016. Aqui já está com os dados de março, ou seja, aqui falta os últimos 9 meses, ela tem que pagar ainda 15 bilhões de dívida, um pouquinho menos, né? Daqui a pouco eu falo por quê. 2017, quase 10% dessa dívida vence. Em 18, 12% da dívida vence. E em 19, são 28 bilhões, 15% da sua dívida. Ela tem, nesse ano, nos próximos 3 anos, cerca de 50% da sua dívida tem que ser paga. Uma das coisas que ela fez, que vocês também devem ter acompanhado notícias, é que ela renegociou sua dívida. Ela lançou títulos com vencimento mais à frente, né, 2020 e 2025, se não me engano. Então. E está pegando dívida, está recebendo as dívidas que vence agora em 16, 17 e trocando título. Ou seja, sua dívida vence agora em 16, me dá aqui, vou te dar um título, né, vou pagar mais caro por isso, ela está pagando mais caro por isso, pagando juros maior, mas eu vou empurrar a minha dívida mais para frente. Essa é uma estratégia que ela adotou, e aí deve ter um impacto aqui, ou seja, aqui deve estar um pouquinho menor essa porcentagem a partir de 2017, 2018. Vou pegar um pouquinho d'água aqui. Espera aí. Esse aqui... Não, é que eu esqueci da água. Eu vim para cá também, eu fico perto da mesa. Sim, então. Agora, todo esse cenário, inclusive a dívida, foi a base da nossa discussão lá no GT da Pauta pelo Brasil. Como a empresa trouxe para a gente que o seu principal problema era a dívida, vamos discutir a dívida. Vamos discutir como é que a gente sai, então, dessa dívida. Para quê? Para que, reduzindo a sua dívida, e para que você não venda ativos. Qual é o discurso da empresa? Minha dívida é alta. Eu preciso pagar essa dívida. Para isso, eu preciso gerar caixa, gerar recursos. Porque se eu for pegar a dívida lá fora, eu vou pagar mais caro por ela. Para gerar caixa, eu preciso cortar gasto, PIDV, reduzir terceirizados, e aí vários outros efeitos, vocês podem me encontrar depois, vários efeitos que vocês estão sentindo de redução de gasto dessa empresa, ou vou vender ativo. Como ela está pressionada, e ela também acha, essa empresa acha que ela não consegue gerar caixa para pagar essa dívida toda aqui, ela está convencida de que tem que vender parte dela. Eu não vou abrir mão de alguns setores. No GT, a gente discutiu isso, e tentamos propor, naquele momento, para ela, algumas saídas. Né? Pode passar. Para essa... desculpa. Antes da dívida, falar um pouquinho sobre em relação aos trabalhadores. Pode passar. Eu volto daqui a pouquinho à dívida. Rapidamente aos trabalhadores. Aqui a partir de 2000, o número de trabalhadores vermelhinho do sistema Petrobras, todo o sistema, e o verdinho é terceirizados. Então, esse é o crescimento. Sai aqui de 38 mil trabalhadores, 2000, chega em 2013 a 86 mil trabalhadores, e agora tem uma pequena redução, chegou em dezembro de 2015 a 78 mil trabalhadores, está caindo bem esse número por conta do PIDV. Aqui não tem ainda, está começando agora também, né? Aqui já essa redução
já é um pouco os efeitos do primeiro PIDV, que agora que ela lançou em 2015. O 16, a gente não sentiu aqui ainda, não está aqui. Então, vai cair. E, em relação aos terceirizados, começa com 50 mil terceirizados em 2000, 2001, vai crescendo, cresce, chega a 360 mil terceirizados. Aqui, nesse momento, ela está contando como terceirizado todo mundo, então uma obra, a construção civil, entra como terceirizado para ela. Ela mudou essa contagem, mas, mesmo assim, a gente percebeu aqui uma queda de 360 mil terceirizados para 158 mil terceirizados. Caiu bastante o número de empregados terceirizados da empresa. Pode passar. E aí, voltando à dívida. Tinha um trabalhador, tinha os trabalhadores entre a dívida, né? Antes da dívida. Voltando à dívida, voltando ao GT. No GT, a gente discutindo, vocês devem ter lido também material que a FUP soltou sobre o GT, o NF também reproduziu muita coisa do GT. Uma das questões centrais do GT para a gente era que salvar essa empresa ou resolver o problema da dívida dessa empresa realmente não era uma decisão tomada só por essa empresa. O governo, né, o seu acionista majoritário, tem que entrar de maneira forte, ter uma maior intervenção do governo nessa empresa, tem que ajudar. As saídas não podem ser implementadas apenas pela gestão da empresa. Essa empresa começou a dizer, estava dizendo, a partir de 2014, de que ela vai resolver o problema sozinho. Nossa visão é que não, que ela precisa de ajuda e ajuda do governo para resolver o seu problema. Por sinal, ontem a fala do parente disse também, reforça isso, que não vamos precisar do governo, nós queremos resolver sozinhos os nossos problemas. Pode passar. E aí, nas propostas do GT, o que a gente colocou como proposta, né? Primeiro, medidas que podem ser tomadas pela Petrobras, para não vender ativos. Não reduzir os investimentos, ou seja, reduzir investimento para ela é ruim, ela tem que manter o nível de investimento, reduzir o seu endividamento no curto prazo, alongando a sua dívida, que é uma estratégia que ela fez agora, a gente estava propondo isso. Não tem problema você pagar mais caro agora, não tem problema. Troca a sua dívida, pague mais caro por ela e jogue para frente o problema. Em 2003, a Petrobras está muito preocupada com uma coisa chamada avaliação que as agências de risco fazem dela, os chamados ratings, né? Eu estou muito preocupado com a avaliação que as empresas estão fazendo, que as agências de risco estão fazendo de mim. A gente lembrou para ela na mesa que o chamado grau de investimento que as empresas de risco deu para ela é bem recente. Até 2007, 2008, a Petrobras não tinha grau de investimento, né? Isso é uma novidade para ela. E agora ela perdeu, e agora ela quer voltar a ter grau de investimento. A gente está dizendo, calma, tranquilo, a gente vive sem esse grau de investimento. A Petrobras, em 2003, 2002, pegou dívidas, em média, 15%, 16%. Quando chegou em 2007, 2008, a Petrobras trocou essa dívida de 12%, 15% por dívida de 2%, 3%. Quando o cenário melhora, você troca a dívida mais cara pela mais barata. A gente também é assim. Se o cenário melhora para a gente, e a gente tem controle sobre a dívida, a gente troca a nossa dívida mais cara por uma mais barata. Nossa posição é um pouco essa. Alonga a sua dívida. Troca a sua dívida agora de curto prazo, você precisa manter investimento por uma dívida de longo prazo, mesmo pagando mais caro. Lá na frente, quando melhorar, a gente troca de novo. Utilizar produto como financiador, ela vem usando isso também, que é todo o processo, toda a negociação que ela vinha fazendo com a China, de pegar recursos, dinheiro, dólar, em troca de barril de petróleo, né? A gente acha que isso é uma estratégia importante nesse momento. E a manutenção dos preços de derivados. Nesse momento também é importante que ela mantenha, que ela não reduza o preço de gasolina e do diesel, pelo menos nesse momento, esse curto prazo, para que ela possa fazer caixa. Claro que é uma medida muito impopular, né, mas
uma saída para que ela saia e não venda ativos. E suspendeu o programa de desinvestimento, vender ativos. Nossa avaliação é que uma empresa integrada, uma empresa que atua em vários setores, é mais rentável do que uma empresa que atua num setor só, né? As medidas que deveriam ser tomadas em relação ao governo federal, isso aqui até o impeachment, né? Até a possível impeachment, revisão dos contratos de cessão onerosa e a discussão sobre os bônus de assinatura desse contrato. Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso aqui, porque é um parênteses longo, né, nessa conversa, mas geraria aqui recursos para ela. A dívida que a Eletrobras tem com ela, que o governo avalizasse, né, desse garantia do pagamento, também já veio um pouco esse movimento, cerca de 15 bilhões aqui para ela, e aportes do governo federal. Depois tem hipótese entrar nesses detalhes, que é usar as reservas internacionais, um projeto que o senador Requião tem via BNDES, isso tudo antes, né? Via BNDES, passar recursos para essa empresa, e depois o governo aumentar a sua participação nas ações, e aí outras formas de financiamento. Pode passar. Esse um pouco foi o quadro. Entendi. Tá. A Petrobras fornece, principalmente no norte, Maranhão, a Petrobras fornece diesel, gás para as térmicas lá do norte. Por sinal, Manaus, por exemplo, e o estado do Amazonas já teria ficado sem energia há muito tempo se não fosse a Petrobras. E a Eletrobras não paga essa dívida. Já tem um tempo que ela não paga a dívida da BR. A Petrobras pegou a dívida da BR para ela, assumiu a dívida que era da BR para a Petrobras, a BR pertence à Petrobras, e há uma resistência da Eletrobras em pagar essa dívida. Ela usa argumentos, né, na justiça, já está na justiça, argumentos de que é fundamental manter a energia elétrica lá naquele estado, que não é rentável as termoelétricas, pelo preço que a Petrobras vende o derivado para ela. Então, tem toda uma negociação. Isso está em torno de 15 bilhões de reais de dívida, e a nossa proposta é que o governo não precisa pagar os 15 bilhões, é só anunciar para a sociedade que cobre, que garante que vai pagar, e a Petrobras pode retirar essa perda do balanço, né? É uma questão contábil. Pode passar. Para finalizar, já falei, nos 5 minutos que eu tenho, falei bastante, eu e o Fernando, né? Nós dois falamos bastante. Pode passar. O que a gente está... Agora, vou ser um pouquinho mais rápido. O que a gente está avaliando nesse ano? Agora, vamos pensar a campanha de setembro. Até aqui, a gente ficou um pouco nesse histórico dessa empresa. Agora, é de março para frente, ou melhor, de junho para frente. O que a gente está avaliando? Primeiro, alguns fatores que vão estar no debate. Preço do barril. O mercado futuro está apontando para $50 o barril. Há uma pequena melhora. Lembra daquela curvinha lá? Uma pequena melhora no preço do barril. Isso é um ponto que pode jogar a nosso favor. O preço doméstico de derivados mantidos, ou seja, não há indícios, há muita pressão de que o preço da gasolina no Brasil caia. Se manter, vai ser bom para a empresa. O câmbio, ou seja, o dólar, estabilizado, 3,50, 3,60. O Fernando mostrou, teve um crescimento, a gente está avaliando que ele vai ficar estabilizado. Isso é bom, porque recoloca os preços para essa empresa, como falei no início. E há ainda uma certa, por conta da instabilidade no mercado internacional, há uma instabilidade também no preço do barril. Chama atenção para isso. O preço do barril de petróleo vai subir e descer muito rapidamente nesse período, né? Em relação à produção, um declínio na bacia de Campos, já foi montado, já foi mostrado. No primeiro trimestre, as paradas de manutenção aqui na bacia de Campos e em outros campos foi muito agressiva, muito grande, e fez com que tivesse uma queda na produção, mas isso vai melhorar
nos próximos meses. Ou seja, aquela queda da produção que eu mostrei tende a melhorar agora com os últimos 3 trimestres. Além disso, outro fato importante para a Bacia de Campos é que o governo renegociou os contratos de concessão de campos importantes na Bacia de Campos, que venceriam em 2030, por aí, 35, vai até 2060. Significa que a Petrobras pode voltar a fazer investimentos nesses campos, porque agora ela tem um prazo maior de concessão. Isso pode mudar um pouquinho na Bacia de Campos. O mercado consumidor está jogando contra nesse sentido, porque está caindo, há uma redução do consumo de... Enquanto a economia não voltar a crescer, não volta ao aumento de consumo de combustível, isso diminui a utilização das refinarias. Em relação às chuvas e geração de energia elétrica também, a Petrobras estava ganhando muito dinheiro com a venda de energia elétrica nas termoelétricas, agora menos, porque está começando a desligar as termoelétricas. Para mim, que sou consumidor de energia elétrica, isso é bom, porque o preço cai da energia, né? Para a Petrobras, isso também é ruim. A sua dívida, o câmbio também está estável, né? Como eu já falei aqui. Isso mantém a sua dívida em reais, né? Aquele crescimento que teve em reais tem a ver com o câmbio. Os custos operacionais estão caindo, e há uma maior geração de caixa. Ela já vem mostrando isso no finalzinho do ano passado, início desse ano. Isso é positivo. Está fazendo negociações para alongar a dívida, já falei, e, por outro lado, vem reduzindo investimentos. Isso é ruim para a economia brasileira, de certa maneira. Então, esses 3 fatores tendem a acontecer agora, daqui para frente. Pode passar? Mais 3, vender ativos. Até agora, ela só conseguiu vender 2 bilhões de dólares de ativos, está com dificuldade para vender, ela quer vender, mas não consegue vender. Há anúncios de venda da Liquigás, a Transpetro é uma dúvida, porque ela não anunciou oficialmente, mas há muito boato sobre a Transpetro. A BR, Campos Maduros, TAG, então ela fez uma cestinha de empresas para vender. O mercado de compra de ativos está fraco, ela tem dificuldade, já falei. E muitos dessas empresas que ela vai vender tem um problema, que ela vende a empresa, mas ela é a grande consumidora da empresa. Então, ninguém quer comprar uma empresa que sabe que só vende para a Petrobras. Isso é um problema para ela vender a empresa. Bom para a gente, de certa maneira. Em relação aos trabalhadores, temos que ver o impacto que vai ter do PIDV. É uma redução de cerca de 20 mil trabalhadores, a gente está imaginando. Os efeitos disso, aí vocês podem, e discutiram isso, imagino, aqui no Congref, que efeitos disso para a saúde, segurança, para várias questões, estresse e tal, em relação ao pessoal. Esperem um momento de redução de efetivo e mais estresse. Rediscussão do que foi acordado, né, do ACT. Ela já vinha, desde o ano passado, apontando que ela quer mudar o acordo coletivo de vocês, mudança em relação à jornada de trabalho, em relação à PLR, a dobradinha já cortou, né? Então, assim, ela vem mudando, tentando mudar o que está acordado. Acordado, que foi acertado entre vocês e os trabalhadores da empresa. Os Correios, que vai começar a negociação agora, a empresa já anunciou que vai rever o acordo, dizendo, de certa maneira, que não vale nada do que está acordado. Precisamos criar um outro acordo coletivo. Isso pode ser um sinal para vocês do que vem por aí. E as expectativas aí com o governo pós-impeachment. Todo o debate que, por exemplo, a FUP e vocês vêm fazendo em relação à posição em relação ao impeachment, né? Ou não do governo. O marco regulatório, também uma longa conversa, mas eu vou ser rápido aqui. O impeachment acelera o PLS 131 do Serra, que está na Câmara hoje, está em vias de ser votado esse projeto, e tende a piorar, tira a Petrobras como operadora, mas há a possibilidade de acabar com a partilha e voltar ao modelo de concessão. Isso é ruim. A mudança na política energética pró-mercado, fortalecida. Política de conteúdo local vai ser modificada, já começou a ser modificada, vai ser modificada. Tem efeitos aí para a cadeia de fornecedores.
e a mudança na direção da empresa com o afastamento da Dilma, e aí mudanças de projeto de interesse com o pré-sal, ou seja, a empresa vai, a partir de hoje, né, muda, já tinha mudado para ruim, vai mudar para pior, expectativa. Para finalizar mesmo, a negociação, inflação, a gente está prevendo IPCA e ICV para setembro, né? Hoje, IPCA está em 9,28% e o ICV 9,34%, uma pequena queda aqui do finalzinho do ano para cá. E o Banco Central está prevendo IPCA 8,37% e o ICV 8,75%. Esses números são importantes, que geralmente vocês reivindicam o ICV como um reajuste, né? Pode passar. Aqui é uma tabela. Eu vou deixar esse material todo, a gente vai deixar todo o material com vocês. Depois o pessoal pode imprimir para vocês, depois vocês terem com mais calma. Mas chamar a atenção aqui para o reajuste de vocês de 2007 até 2015. Aqui foi o reajuste na tabela salarial. O IPCA, ou seja, vocês tiveram nem ganho nem perda de 2007 para cá. Em relação ao ICV, o ICV ficou sempre um pouquinho maior do que o IPCA. Então, vocês tiveram uma perda, comparado pelo ICV, quando eu comparo pelo ICV. E a RMNR, que o reajuste de vocês, parte dele vem no salário, e outra parte, que vocês estão chamando de ganho real, vem na RMNR. Aqui estão os reajustes da RMNR, e aqui está o que seria o menor ganho ou o maior ganho da RMNR. Né? No acumulado, 21% de quem teve o menor ganho e 28% o maior ganho, que uma média anual de 2,15% de ganho real na RMNR, ou 2,79. Pode passar. Por fim, os outros benefícios, a gente também passa para vocês. Vocês sempre reivindicam no piso o salário mínimo necessário. Em abril, ele está em 3.716. Não há previsão ainda, porque esse valor tem a ver com a cesta básica. Quando a pesquisa for lançada em agosto, divulgada, a gente vai saber o valor do salário mínimo necessário em agosto, que é quando a gente usa como referência, mas vai ser em torno de R$ 3.700 de piso. O ganho real histórico que vocês reivindicaram, em 2013, 5%, em 2014, 5,5%, em 2015 não teve. Em 2015, vocês lembram da campanha, foi ano passado. Depois. Aqui é só para lembrar o que vocês reivindicaram. O auxílio almoço, aqui um pouco o histórico dele, né, por fim, de 2013 a 2015, hoje está em 929,28, teve esses reajustes aqui de 33%, e quando a gente compara com a variação do subgrupo alimentação fora do domicílio, pelo ICV, vocês tiveram um reajuste pequeno, um pouquinho maior do que a inflação, diria. Então, o ticket de alimentação, o auxílio ao almoço, de vocês vem crescendo um pouquinho acima do que cresceu a inflação. Acabou. Acho que é isso. Valeu.